Semana passada teve registro de revoada de cupins por Criciúma. Alguém aí de casa percebeu? Manda mensagem pra gente, 988181938 é o nosso WhatsApp. Quero saber, né, se eu tô aqui trazendo os assuntos, se você tá se interessando. É muito bacana a gente se conectar, né? Nós estamos aqui no sul do estado de Santa Catarina para trazer os nossos assuntos. Mas voltando ao assunto do cupim, abri minha sacada, assim, para dar aquele bom dia, dia. Assim, tomando meu cafezinho, quando eu olho pro chão, aquelas asinhas do inseto. Liguei para minha mãe, amanhã é aqui também, gente. Então, a revoada ocorre no período mais quente e úmido do ano, ou seja, que é primavera e verão. E a gente vai conversar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode interagir. Eu tenho o prazer de receber no estúdio o presidente da Associação de Controladores de Pragas de Santa Catarina, empresário também do setor, o Claudenir Machado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo, né? Falar um pouquinho das pragas. Eu sei que é um assunto que as pessoas não gostam muito, Eu né? só lembro de ti no verão, né, Claudenir? Já não é a primeira vez que está aqui conosco, né? Primeira vez no estúdio, né? No estúdio aqui presencial, sim. Gostou aqui da minha historinha com a minha mãe? Foi mais ou menos assim, né? Sim, Fiquei sim. louca porque eu tinha limpado a sacada um dia antes, quando eu vejo aquelas asinhas, né? E, Claudenir, a revoada, então, é algo que pode ocorrer em grandes áreas, assim? O que é revoada de cupim? O que acontece? Dentro de uma colônia de cupim, né? O cupim ele é uma praga social, né? Então tem rei, rainha, soldado, operário, né? Dentro da colônia, uma certa organização. Alguns desses indivíduos são os alados, têm asas subdesenvolvidas, né? Que no período de verão, né? Nesse período agora, primavera, verão, vai acontecer o aumento de temperatura e também vai acontecer as revoadas, ou seja, eles vão sair, né? Para formar novas colônias, eles vão ser futuros reis e rainhas, né? Então quer dizer, eles estão em algum lugar... Dentro da madeira. Dentro da madeira, e daí a revoada... Mas por que ocorre em grandes áreas ao mesmo tempo? Eu contei essa história da minha mãe, realmente foi verdade, e ela mora longinho, assim. Sim. E por quê? É pela condição climática? Climática. Ah, sim. A condição climática faz com que a praga, ela aumenta o metabolismo, tudo. Agora é o momento de revoar, vamos dizer assim, né? É nesse momento que acontece. As maiores revoadas vai ser agora, nesse período agora, até atrasou um pouco, era para ter começado já em novembro. No começo da primavera, né? É, para ter começado ali. E agora ela vai dar, as maiores vai dar agora em dezembro, janeiro, e ela se estende até março, ainda vai se encontrar algumas revoadas. Quando eles saem para formar novos ninhos, a literatura diz que 70% não sobrevive. Ou seja, uma boa parte, né, predadores, né, se alimentam, lagartixa, passarinho e tal, se alimentam, tá? Aquela que vai sobreviver, vai acasalar e vai formar uma nova colônia. Por exemplo, numa estrutura de telhado, vamos lá, com 8 tesouras, você não tem uma colônia, você tem várias colônias com reis e rainhas ali, né, desenvolvendo, produzindo, tendo novas crias, comendo a madeira, destruindo o telhado. Tá, mas o telhado não tem madeira ali, né? Quer dizer, é claro, na estrutura de baixo, mas tipo assim, o concreto também, eles ficam ali, por exemplo, como é que é? Quando se fala em apartamento, o que a gente vai pensar? Portas e móveis, ou a estrutura do telhado do prédio, que muitas vezes a gente não leva isso em consideração, né? Olha o prédio todo de concreto, né? É o que eu imaginei agora, por isso eu fiz a pergunta assim tão natural, eu fiquei pensando, cadê a madeira do telhado? Isso, e aí vem de um apartamento para o outro, vai infestando. Quando não se faz um trabalho eficiente, tu não traz um problema só para ti, tu tá trazendo para os teus vizinhos também. Com certeza, com certeza. Então isso vai acontecer, né, em toda a parte, né, principalmente na parte litorânea, tá? É o que vai acontecer essas revoadas, muitas revoadas. No Rincão, aqui na parte de praias... Essas asinhas, assim, quer dizer, eles estão perto. As asinhas caídas, essas asinhas que eu te falei que a gente encontra na sacada, quer dizer, eles estão onde ali? Bacana. O que vai acontecer? As asas, elas são extremamente sensíveis. Elas são feitas para cair, de fato. Né? Quando cai, aí o inseto, né, ele vai ali encontrar um lugar para formar a colônia. É como se fosse uma formiga, só que sem a segmentação do corpo. Como é que você consegue diferenciar o cupim da formiga em revoada? Porque formiga também faz revoada. Pois é. É a segmentação do corpo.
O cupim, ele é inteiro, ele só tem uma segmentação, né, na parte ali do dorso, da cabeça dele e do corpo. A formiga já ela é toda segmentadinha, né? Então ali tu consegue entender, é cupim, é formiga, mais ou menos dessa forma tu vai conseguir identificar. Agora, como a gente se protege, então? Existem muitas maneiras de se proteger, né, na questão, vamos lá, revoadas. Vamos pensar em revoadas. Tá. A tela na janela vai ajudar muito. Ótimo. Né? Fechar a casa um pouquinho mais cedo, né? Talvez aí vai fazer o uso do ar-condicionado nesse sentido, O né? que é um pouquinho mais cedo, só pra gente ser bem didático, assim? 5h30, É um no horário máximo, bom. é um horário bom. Tá, fechar Se tudo. é dias muito quentes, que dá chuvinha no final do dia, tentar fazer um pouquinho antes, porque aquela chuvinha vai fazer vir aquela revoada forte. Eles vêm para tomar um café. Isso. A questão da colocação de telas ajuda, tá? Existem aparelhos hoje também de ultravioleta que atraem insetos voadores, que também ajuda a controlar, tá? Nessa questão dos alados em revoada, tá? E um serviço de desinsetização focado em insetos, ele não tem um foco para cupim, tem um foco em insetos. Mas como o cupim está naquela situação de alado, como um inseto voador, vai ajudar, vai trazer ali uma ajuda, um auxílio no controle, para que tu não pegue você desprevenido numa infestação no móvel. Porque o que vai acontecer? Essa praga que caiu ali a asinha, ela vai encontrar um lugar para formar a colônia. Quando que você vai ver que ela formou a colônia? Quando começar a cair aquelas bolotinhas fecais, que é como se fosse um fermentinho, né? As fezes do cupim. Aquilo lá é fezes? Exatamente. Então tá, né, gente? Vamos cuidar, vamos prevenir. Eu gostei. Você que é empresário do setor ali, né? Você falou, como é que é o nome? A desinsetização é para insetos. O inseto também ajuda nessa questão específica do cupim. Mas o trabalho para cupim é específico, tá? Aí é descupinização. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um móvel com uma infestação de cupim. Ele está dentro da madeira. Você tem que usar tecnologia e equipamento para acessar as galerias aonde ele está. Então não é uma pulverização por fora que vai resolver. Portas semiocas, infesta bastante. Sim, mas eu tenho ouvido falar que os cupins têm, não sei se é verdade, né? Enfim, mas tem se evoluído, entrado até em outros materiais que não seja madeira. Claro, com certeza. Como é que é isso? MDF, alguma coisa assim do tipo? Como é que é? MDF até hoje, né? Eu já vi cupim passar pelo MDF. Sim, daí parece que ele tá ali dentro. Exatamente, passar, porque às vezes você pega uma estrutura de MDF e atrás você tem ali uma estrutura, uma armação, uma estrutura de pinos. Aí ele vai atrás do pinos, não do MDF em si. Porque o MDF é uma madeira artificial, tem muita química, e não faz sentido para ele. Tá? Agora, por exemplo, ele vai passar por couro, por tecido, ele vai passar por vários materiais para chegar na alimentação. Cupim de madeira seca, Cryptothermis brevis. Agora, quando se fala de cupim subterrâneo, por exemplo, Nasuthermis, Coptothermis, que é um cupim subterrâneo, aí já é uma outra questão. Ele é um cupim de umidade, normalmente um cupim de raiz. Numa área urbana, é aquele cupim que dá embaixo, no solo, que faz aquelas galerias, aquela galeriazinha de terra nas paredes. Aí é uma outra espécie. Porque às vezes a pessoa fala, o cupim que come concreto. Já ouviu falar sobre isso? Sim, claro. Sim, por isso que eu ia até te perguntar, né? A gente às vezes não conhece, acha que é tudo igual, mas são vários tipos, Não, são né? espécies, exatamente. E quais os riscos, né, de se não cuidar disso, né? Da proliferação exacerbada dessa praga? O principal risco, ele é econômico. Tirando a parte econômica, que é grande, né? Exatamente. E também tem um risco ali de segurança envolvido, tá? Por quê? Quando se fala de uma estrutura de telhado, por exemplo, as pessoas não cuidam, não sobem para dar manutenção, né? Pode acontecer, né, de ter um problema ali de desabamento. Não vai ser uma coisa de uma hora para outra, né? Vai ter que estar muito infestado, tá? Isso pode acontecer. Quando se fala de subterrâneo, tem risco de curto-circuito pela questão da umidade. Sim, então já assim, tem esses prejuízos exatamente, que pode ocasionar algo bem mais sério, Isso. né? A gente não tem situação de problema de saúde relacionado ao cupim. Sim. Tá? O risco ele é de segurança e econômico. Alguma coisa que não gosta rapidamente o cupim? Tipo, eu vou botar um vinagre ali para ele não chegar perto. Então, se você colocar produtos repelentes, vai ajudar a repelir. Né? Vai botar algum produto repelente, vai ajudar nessa questão da repelência, tá? Ele é muito sensível, tá? Um cupim, por exemplo, se você aplicar qualquer produto sobre ele... Não, ele é muito sensível, muito. Só que a questão é você chegar com técnicas aonde ele tá.
Com certeza. E evitar, né, gente, tão importante, né? A fala do Claudenir foi muito importante ali, as dicas, né? E é algo pra gente ficar sempre atento e evitar, né? A gente não quer que algo mais grave aconteça com você. Claudenir, muito obrigada, presidente da CIPRAG, também empresário do setor, que dá palestras sobre isso, cursos, gentilmente atendeu o nosso convite. Volte sempre. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, ó. Acabou o programa, gente. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. E a gente, claro, amanhã, 1h20 da tarde, está aqui de novo, tá bom? Um grande beijo no coração. Tchau, tchau.